A freira que assombrava caía à noite sobre o antigo terreno baldio, envolto em um silêncio denso e inquietante. Árvores retorcidas, com galhos esqueléticos que pareciam mãos estendidas, cercavam o local, como se o guardassem de olhares curiosos. Em meio a esse silêncio opressivo, era possível ouvir sussurros distantes, palavras sem sentido carregadas pelo vento e passos pesados que surgiam do nada. Dizia-se que uma freira assombrava aquele lugar, aparecendo ao cair da noite, com um hábito manchado de sangue e olhos fundos e vazios que miravam o nada. Sua presença era uma sombra de tristeza e ódio misturados. Alguns moradores já haviam tentado entender a lenda, mas poucos ousaram investigar a fundo o mistério do antigo convento, que décadas atrás fora demolido após um escândalo sombrio. Uma freira fora brutalmente assassinada dentro de seus muros. Rumores circulavam dizendo que foi um crime passional, uma vingança por amor proibido. Desde então, o convento foi abandonado, e com o tempo, suas ruínas se perderam sob a vegetação densa e a atmosfera perturbadora. Um grupo de adolescentes, motivado pela curiosidade e pela adrenalina, decidiu desafiar a lenda e entrou no terreno uma noite. Eles caminharam pelo mato fechado, rindo nervosamente, mas as risadas morreram quando a viram. A figura da freira surgiu entre as sombras, pálida e imóvel, os olhos tristes e frios fitando-os de forma penetrante. Sua presença emitia uma raiva contida, mas poderosa, e os adolescentes sentiram como se o ar se tornasse pesado, sufocante. Gritando de pavor, correram de volta para suas casas, mas desde aquela noite foram perseguidos pela imagem da freira. Em seus pesadelos ela se aproximava lentamente, com seu rosto transformando-se em uma máscara de ódio, sussurrando palavras em um idioma desconhecido, enquanto suas mãos gélidas pareciam estender-se para eles. Intrigado com os relatos, um jornalista decidiu investigar a fundo. Em uma noite sem lua, ele se aventurou no terreno, armado apenas com uma câmera e um desejo irresistível de descobrir a verdade. Ao cruzar os limites do terreno, sentiu uma mudança imediata na temperatura, e o ar ao redor ficou carregado de um cheiro forte de terra molhada e algo mais. Algo que ele só conseguia descrever como cheiro de sangue. Explorando o local, ele encontrou restos de documentos antigos, fragmentos de diários de uma freira que falavam de um amor secreto, seguido de traição e ódio. Quanto mais o jornalista lia, mais sentia uma presença ao seu redor. De repente, passos pesados ecoaram às suas costas. Ele se virou e lá estava ela, a freira, com seu rosto pálido, olhos profundos e um hábito sujo de sangue e terra, movendo-se lentamente em sua direção. Tentando manter a calma, o jornalista a encarou, sentindo uma mistura de terror e compaixão. "Paz", murmurou ele, quase como um pedido. Mas a freira, com uma voz rouca e cheia de ressentimento, respondeu: "Eu só quero paz, mas a dor não me deixa." Em um instante ela avançou, e ele sentiu um frio paralisante, como se a alma estivesse sendo arrancada do corpo. Nos dias que se seguiram, o jornalista começou a ver a freira em seus sonhos, sempre com os mesmos olhos vazios e a figura desfigurada pelo ódio e pela dor. Ele sentia que havia sido marcado por ela, condenado a reviver o sofrimento daquela alma em cada pesadelo. Desesperado, o jornalista procurou ajuda e voltou ao local acompanhado de um padre. Juntos rezaram fervorosamente, e o padre realizou um exorcismo, enquanto o jornalista derramava lágrimas de desespero e compaixão. Após a cerimônia, sentiram o ambiente mais leve, como se algo sombrio tivesse finalmente partido. Mas ao saírem, quando já estavam longe do terreno, ambos olharam para trás. À distância, entre as sombras, estava a silhueta de uma freira. Ela os observava, imóvel, uma sombra que parecia não ter sido completamente libertada, como uma lembrança viva de que nem todas as almas conseguem encontrar paz. O corpo na parede. Durante uma reforma, Julia encontrou uma parede falsa e, ao derrubá-la, revelou uma caixa com roupas e um bilhete. "Eu sempre estarei aqui, esperando por você." Intrigada, ela descobriu que as roupas pertenciam a Sofia, uma jovem que havia desaparecido na cidade há décadas. Nos dias seguintes, Julia começou a sonhar com Sofia, que a chamava e implorava por ajuda.
Determinada a descobrir a verdade, ela explorou a casa e encontrou um pequeno espelho no sótão, onde viu a imagem de Sofia atrás dela. Mas ao se virar, não havia ninguém. Seguindo a voz de Sofia, Júlia abriu uma rachadura na parede do sótão, revelando uma sala escura. No centro, havia um baú trancado. Conectando-se com a energia de Sofia, ela percebeu que precisava de um medalhão, que encontrou enterrado sob uma árvore no quintal. Com o medalhão, Júlia conseguiu abrir o baú, revelando objetos pessoais de Sofia e um diário que contava sua história de amor e tragédia. Enquanto lia, a presença de Sofia se intensificou. Com gratidão, Sofia apareceu, agradecendo a Júlia por libertá-la. Após a partida de Sofia, Júlia decidiu preservar sua memória e contar sua história, pronta para honrar a jovem que havia esperado por tanto tempo por liberdade.